Se vocês... Qualquer dúvida, vão parando aí, certo? Então, hoje a gente começa espectrometria de massas. E diferente do infravermelho, a espectrometria de massas é uma técnica que é comumente acoplada a técnicas de separação. A gente vai falar bastante disso durante essa disciplina. E isso facilita bastante a identificação dos compostos, porque eu consigo, se eu tenho uma mistura com vários compostos, eu consigo analisar espectros de componentes individuais dessa mistura. Então, isso facilita bastante. Mas a gente vai falar disso mais para frente. Espectrometria de massas é uma técnica que eu particularmente trabalho bastante, acho que diariamente, assim, pelo menos espectrometria por ionização eletrônica acoplada à cromatografia gasosa, eu uso bastante no laboratório, então é uma técnica que eu gosto de falar. Isso aqui, como eu falei para vocês, ano passado eu dei esse mini curso, e aí eu falo um pouco mais sobre o que vem antes da interpretação do espectro. Se vocês tiverem curiosidade, tá no YouTube, só procurar lá, certo? Ou se vocês quiserem, eu posso mandar depois também. Mas na disciplina a gente vai focar realmente nos fundamentos da técnica e como usá-la, né, na aplicação. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as diferentes fontes de ionização, sobre os diferentes tipos de analisadores de massas, e sobre os modos de fragmentação, principalmente quanto a modo de fragmentação, principalmente de fragmentação por ionização eletrônica, porque é a que a gente mais usa e é a que a gente tem mais facilmente lá, tem mais acesso lá na universidade. Então fica mais interessante, certo? Então isso aqui eu vou focar em ionização eletrônica, eu vou mostrar mecanismos de fragmentação e como, sabendo desses mecanismos, sabendo como os íons são formados, onde as quebras da molécula são mais prováveis de acontecer, a gente consegue fazer a caracterização de compostos orgânicos através de seus perfis de fragmentação e consegue fazer, em determinadas situações, fazer a identificação de compostos desconhecidos. Mas tem alguns critérios a seguir, né? A espectrometria de massas isoladamente, normalmente ela não permite que eu tenha certeza da estrutura, a não ser que eu tenha outras informações, ou que eu tenha um padrão para comparar, ou que eu tenha outras técnicas para usar em associação, mas ela nos dá bastantes informações sobre a estrutura de uma molécula desconhecida, ou de uma molécula conhecida, enfim. Como eu falei para vocês, a espectrometria ela é comumente usada em estudos de metabolômica, para análise principalmente de metabólitos secundários, e ela pode ser usada sem o auxílio de técnicas de ionização, de separação, ou ela pode ser usada como detector depois de uma técnica de separação. A mais comum é a cromatografia, mas eu tenho outras técnicas. Por exemplo, usando só as técnicas hifenadas, uma técnica de separação, de isolamento de compostos, associada à espectrometria de massas, a gente tem cromatografia gasosa, cromatografia líquida, eletroforese capilar e mobilidade iônica, por exemplo. Então, eu tenho diversas técnicas que podem ser associadas ao meu espectrômetro e que vão facilitar a identificação de componentes dentro de uma mistura. Eu vou mostrar para vocês, principalmente, a cromatografia gasosa associada à espectrometria de massas, certo? Eu vou mostrar para vocês como esses outros equipamentos funcionam, alguns deles, e se vocês tiverem curiosidade, eu posso falar em outra oportunidade. Mas na disciplina a gente vai focar realmente nesse tipo de espectrometria de massas, certo? Essa técnica ela usa um tipo de ionização específico que a gente vai trabalhar bastante, e eu vou mostrar para vocês como é que funcionam os mecanismos de fragmentação, e aí a gente consegue determinar, a partir dos fragmentos formados, eu consigo montar um quebra-cabeça e dizer qual é a estrutura de onde vieram aqueles fragmentos. Beleza? Dúvidas até aqui? O que é espectrometria de massas? Alguém aqui já trabalhou com massas? Alguém conhece? Alguém já...
Alguém tem alguma ideia do que eu estou falando? Bom, a grosso modo, a espectrometria de massas, ela funciona. Quer dizer, tem ideia? Já viu fotos dos equipamentos, certo? A Kézia já foi lá no laboratório, né? A grosso modo, como é que funciona a espectrometria de massas? Eu vou entrar em mais detalhes mais à frente, mas, basicamente, a gente fornece uma quantidade grande de energia para uma molécula orgânica. Essa grande quantidade de energia que atinge a molécula, ela precisa ser dissipada de alguma forma. A primeira forma de dissipação dessa energia é a perda de um elétron por parte da molécula. É a ionização dessa molécula, melhor dizendo. Não necessariamente a perda de um elétron é um tipo de ionização, mas é a ionização dessa molécula, certo? Essa ionização, a partir dessa ionização, a gente consegue, dentro do equipamento, acelerar esse íon formado e separá-lo dos demais em função da sua razão massa-carga, certo? E aí eu vou explicar para vocês com mais detalhes como é que isso funciona. Vamos tentar entender um pouquinho sobre o que é espectrometria de massa. Bom, basicamente é isso. No espectrômetro de massa, nós vamos ter moléculas neutras que vão chegar ao espectrômetro. Isso pode ser tanto uma injeção direta no espectrômetro, como pode vir de uma coluna cromatográfica. Essa molécula, inicialmente, ela vai ser ionizada. Depois de ser ionizada, ela pode ser fragmentada, ela pode ou não ser fragmentada. Esses íons, esses fragmentos formados, eles vão ser acelerados, vão ser repelidos e direcionados por uma sequência de placas carregadas em direção ao analisador de massas. No analisador, eles vão ser separados em função dessa razão massa-carga, que eu vou explicar o que é, e depois disso eles vão ser detectados. Então, no final do processo, o equipamento ele vai gerar os dados que vão ser traduzidos no computador, e esse computador vai me mostrar um espectro de massas associado àquela determinada estrutura. Então, basicamente são essas três partes do equipamento. Eu tenho uma fonte de ionização, uma fonte de íons, eu tenho um analisador de massas, que é o responsável por separar os diferentes íons em função de suas razões massa-carga, e no final eu vou ter um detector que vai traduzir esse sinal elétrico num espectro de massas. Beleza? Isso aqui é só mostrando novamente as partes de um espectrômetro de massa. Então eu tenho a entrada da amostra. Essa fonte de ionização eu vou mostrar para vocês, é um pouquinho diferente da que eu estou mencionando até aqui, mas eu vou mostrar mais à frente. Ionização por eletrospray, mas o princípio é o mesmo. Eu tenho a entrada da amostra, eu tenho um local onde as moléculas neutras vão passar para o estado ionizado, na fase gasosa. Depois elas vão ser direcionadas para um analisador de massas. Nesse analisador de massas, os íons vão ser separados e depois ele vai ser detectado e vai gerar um espectro, certo? Então eu vou falar para vocês hoje, talvez na próxima aula um pouquinho também, de como funciona o equipamento, certo? Antes de a gente entrar nos mecanismos de fragmentação em si, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o equipamento. Então, a gente tem a fonte de íons, o analisador de massas, pode ser mais de um equipamento, pode ter mais de um analisador de massas, e, por fim, o detector. Eu vou mostrar o detector rapidamente, porque ele é uma parte muito importante, mas é uma parte que a gente não vai se deter muito, porque ele está muito mais associado à computação do que à química propriamente dita. Então, deixa eu tirar o som aqui. Então, primeiro,
Alguém sabe o que é, quando eu falo razão massa-carga, o que é essa razão massa-carga? Acho que vocês não trabalharam com isso ainda. Quando eu falo para vocês que os íons são separados por razão massa-carga, eu estou querendo dizer o seguinte. Vamos tomar como exemplo a ionização eletrônica. Eu sei que eu ainda não expliquei o que é, mas me acompanhe, certo? Na ionização eletrônica, a molécula, inicialmente, ela perde um elétron. Aí ela se torna um cátion radical, certo? Ela tem um elétron a menos, por isso, um elétron foi perdido na forma de radical, e por estar deficiente em elétrons, ela tem a carga positiva, certo? Nesse tipo de ionização, essa carga positiva é 1. Então, a razão massa-carga, a massa daquele fragmento, daquele íon, dividido pela sua carga, dividido por 1, é igual à massa do fragmento. Beleza? Então, se eu tenho um fragmento com massa 200, a carga dele é 1, a razão massa-carga é 200. Beleza? Mas existem outros tipos de fragmentação onde eu posso ter uma carga diferente de 1. Quando eu mostrar para vocês ionização eletrônica, vocês vão ver que eu posso ter, porque a ionização eletrônica é um tipo de ionização que envolve mais reação ácido-base. Então, eu vou protonar a molécula para ionizá-la. Se eu vou protonar, a quantidade de prótons que vão entrar naquela molécula vai depender do sítio de ionização. Se eu tiver um sítio, ele só pode protonar uma vez. Se eu tiver 2 sítios, 2 vezes, pode protonar 2 vezes. E assim por diante, 3, 4, 5, 6. Então, se eu tiver a massa do meu fragmento for 200, novamente, mas a minha carga for 4, mais 4, a razão massa-carga daquele fragmento vai ser 50, certo? Vai ser a massa do fragmento dividido pela carga dele. Na ionização eletrônica, isso não, a gente não precisa se preocupar com isso, porque a carga é 1. Mas se vocês trabalharem com outras técnicas, que tem mais, que podem gerar mais carga numa molécula, num íon, vocês vão precisar, para saber a massa daquele determinado fragmento, vocês vão ter que fazer essa conversão. Mas a gente vai chegar lá. Então, tudo que a gente fala em espectrometria de massas, quando eu falo de um fragmento, de um íon, de um mecanismo, eu estou trabalhando com razão massa-carga, certo? Quando é ionização eletrônica, a carga é 1. Então, você não precisa se preocupar em dividir. Mas vamos dar uma olhadinha como é que funciona primeiro o detector. Certo. Ah, sim. Por que eu falei isso da razão massa-carga? Porque, como eu falei para vocês, eu vou explicar ainda com mais detalhes, mas o analisador de massas ele vai separar os fragmentos em função dessa razão massa-carga. Para que eles passem pelo analisador, eles precisam estar carregados, e aí, a depender da diferença de massa de cada fragmento, de razão massa-carga de cada fragmento, eles vão percorrer o analisador mais rápido ou mais devagar. E assim, o equipamento ele consegue determinar com precisão qual é a massa daquele fragmento, qual é a razão massa-carga daquele fragmento. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso quando vir os analisadores, certo? Opa. Isso aqui não está começando. Certo, vamos ver o primeiro detector. Então, o fragmento ele vai atravessar, vai chegar no final, vai ser detectado. Eu vou mostrar o começo depois. Então, o que é que acontece quando ele atinge o detector? Eu tenho fragmentos com massas diferentes, com razões de massa-carga diferentes. À medida que ele atinge o detector vai reconhecer que aquele fragmento tem, por exemplo, uma razão massa-carga de 15, o outro tem de 20, o outro tem de 30. E aí ele vai criar um gráfico, que é o espectro, onde quanto mais íons com uma determinada razão massa-carga eu tiver, maior vai ser o pico formado. Então, pode falar. No caso, o tempo de retenção vai influenciar de alguma forma? Não, o tempo de retenção ele vai lhe dar informações estruturais, não estruturais, mas ele vai lhe dar informações que vão lhe ajudar a entender a estrutura da molécula, mas ele é associado à técnica cromatográfica. Se você, por exemplo, se eu mudo no GC, se eu mudo o tempo de corrida, se eu mudo a taxa de aquecimento, enfim, se eu mudo o tempo de corrida, eu vou mudar o tempo de retenção.
mas o espectro daquele composto vai ser o mesmo, não se altera. Ah, entendi. Obrigada. Certo. Então, os fragmentos vão atingindo o detector e aí ele vai formando um espectro em função da quantidade de íons com a mesma razão massa-carga que atingem aquele detector. E aí, o verde tem uma massa, o vermelho tem outra massa, o branco tem outra massa, e ele vai gerar um espectro, nesse caso aqui do ácido valérico, onde eu tenho os fragmentos com razões massa-carga diferentes, certo? Quanto maior for esse pico, mais fragmentos com essa razão massa-carga eu vou ter. E aí, essa proporção também é importante. Eu vou mostrar para vocês mais à frente por quê. Isso tem a ver com a concentração, né, professor? Ou não? Não, isso tem a ver, por exemplo, se eu tiver o ácido valérico, por exemplo, é um ácido carboxílico. Então, aliás, deixa eu voltar primeiro. Os fragmentos que atingem o detector, eles vão sendo acumulados, certo? Então, eu tenho vários fragmentos com essa razão massa-carga, outros com essa e outros com essa. A quantidade com a qual eles vão ser formados, essa proporção aqui entre eles, vai depender do quão fácil é a formação desse fragmento. Então, por exemplo, se eu tenho uma carboxila, uma quebra alfa, a carboxila é muito fácil de acontecer. Então, quanto mais fácil for aquela quebra, quanto mais provável for a formação daquele fragmento, maior a proporção dele no espectro. Quanto mais estável for o fragmento formado, mais eu vou vê-lo no espectro. Maior a quantidade que ele vai aparecer no espectro, certo? Isso também me ajuda a identificar a molécula. Eu vou explicar, quando eu mostrar os mecanismos de fragmentação, eu vou explicar isso um pouquinho melhor. Certo? Então, isso aqui é um espectro, é uma representação de um espectro de um composto. Ele pegou um ácido valérico, esse ácido valérico foi submetido a uma energia alta, foi ionizado e foi fragmentado, e quando ele atinge o detector vai mostrar, ó, para esse composto eu tenho essa quantidade de íons com massa 15, essa quantidade de íons com massa 41 e essa quantidade de íons com massa 45, certo? Esses valores são adimensionais, eles são proporções relativas entre si, beleza? E aí eu vou montando um quebra-cabeça. Eu digo, ó, essa quebra é fácil de acontecer, então por isso eu tenho maior quantidade desse determinado fragmento. E aí a gente vai tentando entender a molécula. Certo? Entenderam? Então o que é que o detector faz? Ele vai captar os íons que chegam. À medida que os íons atingem o detector registra. Esse íon tem razão massa-carga 15, esse outro tem razão massa-carga 20, esse outro 30, esse outro 45 e assim por diante. E aí ele vai montar um espectro de massas baseado na proporção desses íons com essas massas que atingem que atinge o detector. Beleza? Beleza. Ô, professor, qual é a numeração da sílica mesmo? Da sílica da coluna? Sim. Ela varia, assim, depende. Você vai ter que olhar qual é a coluna que você está usando. Tem várias. Porque, por exemplo, usando o exemplo da cromatografia gasosa, você tem a coluna empacotada com sílica e essa sílica é revestida com alguma coisa. Então, pode ser com uma cadeia longa, por exemplo, C18, C10, C12. Pode ser com compostos fenólicos, vai depender da coluna que você está usando. Tranquilo. Certo. Então, a gente viu, o detector funciona assim. Então, ele capta os íons, os fragmentos que o atingem e traduz essa informação no espectro de massas. Esse é o final do processo de espectrometria de massa. E é a parte mais simples que a gente vai trabalhar aqui. Então, vamos entender agora um pouquinho sobre como é que esses íons são formados e depois como é que eles são separados até atingir o detector. Como eu falei para vocês, eu tenho a fonte de ionização, a fonte de íon no início, que é responsável por ionizar e, em alguns casos, fragmentar as moléculas, certo? Então eu tenho, isso aqui são alguns exemplos de fontes de íons, existem mais, né? Esses aqui são os principais, mas a gente não vai entrar em detalhe de todos, certo? E eu precisaria de um curso específico de massas para falar de todos.
eu vou, na disciplina, eu vou falar das fontes de ionização mais usadas e daquelas que a gente tem na universidade, também para deixar uma coisa mais próxima da nossa realidade, certo? Então, a gente vai trabalhar principalmente com ionização eletrônica. Os mecanismos, os modos de fragmentação que eu vou mostrar vão ser de ionização eletrônica, mas eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ionização química, sobre MALDI e sobre eletrospray, porque, além de elas serem técnicas muito importantes para outros tipos de amostras, porque a ionização eletrônica ela é muito associada à cromatografia gasosa. E, por ser cromatografia gasosa, eu preciso que os compostos sejam volatilizáveis, eles passem para o estado gasoso facilmente. E aí o MALDI e o eletrospray, eles podem ser usados com moléculas maiores, macromoléculas, por exemplo, proteínas, ácidos nucleicos, que você não conseguiria analisar no GC-MS, certo? Mas aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona, só que realmente de mecanismo de fragmentação a gente vai trabalhar com ionização eletrônica. Mas, professor, se os compostos, de uma forma geral, da amostra não forem voláteis o suficiente, existe alguma forma de tornar esses compostos voláteis? Algum procedimento, alguma coisa? Existem formas de aumentar a volatilidade dos compostos para que eles possam ser analisados por GC-MS, mas isso tem um limite. Por exemplo, se eu tiver um composto que tenha várias hidroxilas, normalmente ele vai ter um ponto de ebulição muito alto. Aí o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer uma funcionalização dessas hidroxilas, transformar num éter, por exemplo. E aí ela fica bem mais volátil que o original. E dá para analisar por GC-MS. Mas isso ainda tem um limite. Eu não vou conseguir analisar por GC-MS compostos muito pesados. Então, a gente trabalha na faixa de 500 gramas por mol, até, normalmente, lá no laboratório, mas esticando um pouquinho, dependendo da coluna, dependendo das condições, até 1 kilodalton dá para trabalhar. Só que se eu pensar, por exemplo, em proteínas pequenas vão ter 20 kilodaltons, 30 kilodaltons. Então não daria. E aí que entra essas outras técnicas. Tanto por MALDI como por eletrospray, a gente consegue analisar proteínas de centenas de kilodaltons, por exemplo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Desse slide que eu estou mostrando aqui, eu acho que de ionização por bombardeamento rápido para baixo, todas elas conseguem analisar moléculas maiores. Então a gente vai focar em ionização eletrônica, certo? Eu vou mostrar essas 4, mas a principal vai ser ionização eletrônica. Eu não vou cobrar tanto de vocês o mecanismo de absorção de energia eletromagnética pelas moléculas, mas eu quero chamar a atenção para isso aqui. A técnica de ionização eletrônica ela era antigamente chamada de ionização por impacto eletrônico. Vocês vão encontrar nos livros, principalmente livros mais antigos, ionização por impacto eletrônico, porque se tinha a ideia de que o que causava a saída de um elétron era a incidência de na fonte de ionização, eu tenho um feixe de elétrons que incidem na molécula, e se achava antes que os elétrons, eles colidiam, os elétrons desse feixe colidiam com os elétrons da molécula e arrancavam um elétron. Então, por isso era chamado de impacto eletrônico. Seria realmente um impacto. O feixe de elétrons ia colidir com aquela molécula e arrancar um elétron. E a gente sabe que, hoje em dia, a gente sabe que não é bem assim. Essa ionização ela está associada à energia desse feixe e não ao impacto realmente, certo? Se vocês pensarem que uma molécula mais de 99,9% do espaço de um átomo, do volume de um átomo, é espaço vazio, assim, né? A probabilidade de um elétron colidir com outro elétron seria muito pequena. Eu não conseguiria observar nessa fonte de ionização, estou dizendo, né? Para colocar na fonte de ionização
e eu esperar que um elétron colida com outro elétron para que ele seja arrancado, eu não ia conseguir um espectro nunca. Então, como é que a técnica funciona? Esse feixe de elétrons é um feixe de elétrons de alta energia. No caso da ionização eletrônica, ele funciona a 70 eletronvolts normalmente. E aí, ele vai incidir sobre a molécula. Essa molécula ela vai acumular energia, certo? Então, quando a frequência ela vai acumular energia dentro da molécula, até que ela atinja um limiar, ela atinja um limite onde essa energia precise ser de alguma forma dissipada, certo? A primeira coisa que faz dissipar essa energia é a expulsão de um elétron, certo? Então, quando a frequência tem uma energia que é correspondente a esse estado de transição, a essa transição na molécula, essa energia é transferida, eu causo várias excitações, essa energia acumula dentro da molécula e ela precisa ser de alguma forma dissipada. Para isso, a primeira coisa que acontece é essa expulsão de um elétron. Como eu perco um elétron, a molécula era neutra e ela perde um elétron, então ela se torna um radical e, ao mesmo tempo, como ela tem carga positiva agora, né, ela está com um elétron a menos, ela fica com uma carga a mais. Então, em ionização eletrônica, o primeiro íon formado é esse íon cátion radical, é o M+, que tem uma característica dual, assim, de tanto ser um cátion como um radical. E os mecanismos de fragmentação desse cátion radical, eles vão depender dessa natureza dele, de ser um cátion, de ter carga positiva e de ser, ao mesmo tempo, um radical. Eu vou mostrar também mais à frente. Certo? Isso aqui ela está mais associada à separação desses íons formados. Certo? Então, depois que esse M+, ele é formado, eu tenho o cátion radical formado, ou os fragmentos formados, eu vou mostrar mais à frente como é que funciona a formação dos fragmentos. Esses íons, eles dentro do equipamento, eles vão ter carga positiva, então eles vão ser repelidos por cargas positivas também, certo? À medida que, depois que ele é formado, eu tenho uma placa com carga positiva no final do equipamento, que vai repelir, e aí vai acelerar os íons formados em direção ao analisador de massa. A energia desse íon acelerado, ela vai depender da massa do íon, da velocidade, da carga e da diferença de potencial aplicada no equipamento, certo? Lembrem que dentro do equipamento eu tenho essa radiação eletromagnética, então eu tenho um campo magnético associado a um campo elétrico. Esse íon ele vai ser acelerado, vai ser direcionado para o analisador de massas, e nesse analisador de massas, eu vou ter a separação dos íons em função dessa razão massa-carga. Esses íons formados, eles vão executar um percurso de voo, um caminho de voo em curvatura. Essa curvatura ela tem um raio específico. Então, esses íons acelerados, eles vão ter um raio de curvatura específico, que vai depender da razão massa-carga, da diferença de potencial aplicada no equipamento e da força do campo, certo? E é por isso que o equipamento consegue separar esses íons. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo mostrando como é que isso funciona. Eu acho que é mais à frente. Mas fiquem com isso na cabeça. Esse caminho em curvatura ele é importante para que a gente consiga separar os íons. Vou explicar quando eu chegar no vídeo, certo? Então, as moléculas que atingem a fonte de ionização, digamos, seja vinda de uma coluna cromatográfica, ou de uma injeção direta, ou, se for MALDI, ou através da incidência do laser, enfim, elas vão ser inicialmente ionizadas. Quando eu trabalho com eletrospray, normalmente, para cada
molécula. Para cada 1000 moléculas injetadas, eu formo um íon. Isso pode variar um pouquinho a depender da situação, mas isso aqui é importante porque quando eu quero quantificar um determinado analito na minha amostra, eu posso fazer uma estimativa por GCMS, por exemplo, por espectrometria de massas. Mas eu tenho que saber que ele não é tão preciso quanto outras técnicas. Então, se eu quiser fazer realmente uma quantificação dentro de uma determinada molécula, dentro de uma determinada mistura, eu tento usar outras técnicas. No caso de cromatografia gasosa, normalmente a gente usa o detector por ionização em chamas. Mas aqui eu tenho uma boa estimativa, certo? Para moléculas orgânicas, para a grande maioria das moléculas orgânicas que a gente analisa por ionização eletrônica, eu preciso de, em média, 8 a 15 eletronvolts de energia para ionizar uma molécula, certo? Se você, dependendo da literatura que você usar, ele pode dizer que chega até 20 eletronvolts. Mas a maior parte vai chegar a 15 eletronvolts. No equipamento que a gente usa, no padrão para ionização eletrônica, a gente usa 70 eletronvolts de energia. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem uma quantidade de energia muito superior àquela necessária somente para ionizar uma molécula. Por isso que em ionização eletrônica a gente tem uma fragmentação grande. Eu tenho a formação de vários fragmentos, e esses fragmentos vão depender, como eu já falei, da natureza da molécula. Então, quanto mais fácil quebrar uma ligação, maior vai ser a formação dos fragmentos a partir dela, e quanto mais estável o fragmento, mais a gente vai enxergar ele no espectro também. Certo? Além disso, além dessa acoplamento com a cromatografia gasosa, eu posso usar a ionização eletrônica diretamente de sólidos, por exemplo. Se eu não conseguir, se eu não tiver o cromatógrafo, ou se o meu composto não passar pela coluna por alguma forma, por algum motivo, eu posso usar uma dessoação inicial e acoplá-la à ionização eletrônica. Essa dessoação é feita com altas temperaturas, mas a gente não vai entrar em muitos detalhes sobre ela também, não. Beleza? Dúvidas até aqui? Então, na ionização eletrônica, eu tenho uma grande quantidade de energia. Essa quantidade de energia ela é acumulada dentro da molécula que chega na fonte de ionização e, de alguma forma, essa energia tem que se dissipar. A primeira forma para isso é a perda de um elétron e a transformação de uma molécula neutra em um cátion radical. E a segunda é a quebra desse cátion radical formado. E é isso que a gente vai analisar. Essa figura, eu acho que tem mais uma parecida com essa mais à frente, mas é mostrando o esquema da fonte de ionização, né, por eletrospray. Então, eu tenho uma entrada de amostra. Isso aqui pode ser, por exemplo, da coluna, vindo da coluna. Quando a amostra ela chega, minha molécula neutra, ela chega na fonte de ionização, ela vai sofrer ação de um feixe de elétrons que é formado a partir de um filamento metálico. Esse filamento ele é aquecido a altíssimas temperaturas e ele vai gerar elétrons, certo? Então, a amostra que vem passando por aqui, ela vai sofrer a ação desse feixe, vai ionizar, vai fragmentar, vai ficar com carga positiva, e aí eu tenho essas placas que a primeira vai repelir carga positiva, certo? Vai repelir e vai direcionar esses íons formados para o analisador de massas. Então, isso aqui é o desenho da fonte de ionização. Eu vou ter uma molécula neutra que chega, ela é ionizada e fragmentada, ela é repelida por essa placa e acelerada por essas placas. Ela vai passar por esse filtro de foco, que vai transformar realmente isso aqui num feixe, e esse feixe de íons ele vai ser direcionado para o analisador de massas. Aí tem diversos tipos diferentes de analisador de massas, a gente vai ver mais à frente. Esse slide é só explicando o que é cada parte dessa fonte de ionização.
Então, o filamento é o que emite os elétrons responsáveis pela ionização. A placa repelente, ela é carregada positivamente, então repele os cátions. As placas de aceleração, elas geram uma diferença de potencial que acelera esses íons em direção ao analisador de massas. Esses focusing slits, eles direcionam os íons em um feixe uniforme e depois disso eles vão ser separados no analisador. Como eu já falei, a gente tem uma energia de ionização, né? Energia potencial de ionização para a maioria das moléculas orgânicas e chega até 15 eletronvolts. Então, o restante dessa energia, ela precisa ir embora de alguma forma. Ela precisa ser dissipada de alguma forma. E é daí que vem a fragmentação. Certo. Eu coloquei esse slide aqui para vocês entenderem um pouquinho de como funciona a espectrometria de massas de alta resolução, certo? Principalmente, né? Então, a resolução, o termo resolução, ele é um termo que pode ser usado para espectrometria de massas, para RMN, para cromatografia. Então, a resolução é a capacidade de uma técnica de diferenciar compostos muito próximos entre si, certo? Então, a resolução de uma técnica cromatográfica ou de uma técnica espectrométrica, ela vai depender do quanto que aquela técnica consegue diferenciar estruturas muito próximas entre si. Sejam íons, sejam moléculas neutras, no caso da cromatografia. E aí, quanto maior essa resolução, mais facilmente eu consigo diferenciar e caracterizar uma molécula. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando com espectrometria de massas, eu vou mostrar isso provavelmente na próxima aula, mas a gente está acostumado a trabalhar com as massas dos átomos, aquela média que a gente vê na tabela periódica. Então, por exemplo, o oxigênio tem massa 16 e o enxofre tem massa 32. Então, como é que eu conseguiria diferenciar uma molécula que tem 2 oxigênios de uma que tem um átomo de enxofre, certo? Se 2 oxigênios vai dar 32, o enxofre vai dar 32. O equipamento, ele não enxerga a média que a gente vê na tabela periódica. Ele detecta com precisão a massa daquele íon, daquele conjunto de átomos que atinge o detector. Então, um átomo de oxigênio, ele não tem massa 16. Ele vai ter uma massa de 15,999 alguma coisa. O átomo de enxofre, ele não tem massa 32 exatamente. Ele vai ter 32,00 alguma coisa. Então, um equipamento de alta resolução, ele consegue diferenciar 2 oxigênios, que vai ter uma massa de 31,9999 alguma coisa, e um enxofre, que vai ter uma massa 32, alguma coisa, certo? Mas eu vou mostrar isso mais à frente quando a gente trabalhar abundância isotópica, por exemplo. Certo. Esse vídeo, deixa eu tirar o áudio aqui. Esse videozinho, ele mostra como é que funciona, ele ilustra como é que funciona a fonte de ionização de um equipamento com ionização eletrônica, certo? Então, aqui eu tenho o meu filamento. Esse filamento ele vai ser aquecido, e depois de aquecido ele vai formar aquele feixe de elétrons que eu falei para vocês. Eu tenho uma entrada da minha amostra. Essa entrada ela pode ser vindo da coluna cromatográfica, ela pode vir de uma injeção direta. Eu tenho uma placa repelente. Eu tenho uma placa que só mostra uma, mas no equipamento eu tenho mais de uma placa de aceleração, certo? Então vocês vão ver que a amostra vai entrar. Ah, tá. Ele tem uma legendazinha aqui. Então, eu tenho molécula neutra, cátion radical e elétron, certo? Então, a amostra vem no estado de vapor, entra por essa abertura, ela vem neutra, o filamento vai gerar o feixe de elétrons. Normalmente é um filamento, acho que a gente usa mais de tungstênio, mas os mais comuns são de rênio ou de tungstênio. Ele é aquecido por uma corrente elétrica e vai emitir esses elétrons que vão interagir com a minha amostra, certo? Com a minha amostra neutra.
Essa ilustração vai mostrar o impacto, mas lembre, não é impacto. Não é um elétron bate na molécula e arranca outro elétron. Esse feixe de elétrons faz com que se acumule energia aqui, e essa energia faz com que haja essa expulsão de um elétron. Mas aqui é só ilustrativo, certo? Esse cátion radical, ele é formado aqui. Aqui embaixo eu tenho um eletrodo armadilha. Esse eletrodo armadilha ele vai capturar os elétrons desse feixe de elétrons formado. E aqui vocês vão ver que eu tenho uma placa repelente com carga positiva. Como essa carga é positiva, ele vai repelir a minha carga positiva do cátion formado. Essa repulsão vai fazer com que o cátion seja direcionado através da placa de aceleração e vai sair da fonte de ionização para o analisador de massas. A gente vai ver mais à frente o que é que acontece no analisador de massas, mas basicamente na fonte vai acontecer isso. Formação do íon e fragmentação dos íons formados. Dúvidas até aqui? Vamos lá. Certo. Então, como eu falei para vocês, eu posso ou não ter a cromatografia associada a uma técnica de separação. A gente vai trabalhar bastante com o GCMS, porque é a técnica que é mais usada em associação com ionização eletrônica. Certo? Então, nesse videozinho aqui, vocês vão ver o que é que acontece, por que a cromatografia é tão importante, porque ela é tão útil. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com um óleo essencial de uma planta, esse óleo é composto de uma mistura de várias moléculas. Se eu quiser fazer a identificação dessas moléculas, se eu tentar fazer a identificação da mistura em si, o meu espectro gerado vai ser uma confusão. Eu não vou conseguir analisar, certo? Pelo menos não de forma fácil. Tem técnicas metabolômicas que permitem você analisar, mas, a grosso modo, isso não é tão fácil, certo? Então, o que é que a cromatografia faz? Antes de eu fazer a análise do espectro em si, eu vou dividir esse espectro nos seus componentes, de preferência nos componentes individuais. Então, no cromatógrafo, eu tenho um gás carreador, eu tenho a entrada da minha amostra, eu tenho a coluna cromatográfica. Essa coluna vai ser aquecida, a minha amostra vai entrar aqui, o gás vai carregar pela coluna, os componentes vão ser separados na coluna, e aí eles vão chegar na fonte de ionização, na fonte de íons. Se a corrida for bem feita, eles vão chegar individuais. Então, vai chegar composto A, composto B, composto C, e ele vai ser fragmentado um por vez. E aí eu consigo fazer a análise de forma mais fácil. Então, a amostra injetada, vocês vão ver que a gente tem cores diferentes aqui, vai passar pela coluna, vai ser separado, vai chegar na fonte de ionização. E aí eu consigo fazer a análise dos meus componentes de forma individual. Eu não vou tentar fazer o estudo de um espectro onde eu tenho 10, 20, 30 componentes diferentes. Isso é bem complicado, certo? Aqui eu estou dando o exemplo de cromatografia gasosa, mas eu tenho também cromatografia líquida associada à espectrometria de massa. Só é um tipo diferente de ionização. Então eu tenho a fonte de ionização, o analisador de massas e o detector, e aí ele vai gerar o meu espectro. Para cada pico cromatográfico, cada conjunto de compostos iguais que passa pela coluna vai gerar um espectro de massas específico. E aí eu consigo fazer a análise desse espectro daquele determinado composto. Vou botar aqui um pouquinho. Aí eu faço a análise de espectros de compostos individuais, em vez de fazer a análise de uma mistura, tentar fazer a análise de uma mistura toda de uma vez. A gente viu infravermelho, né, a técnica passada, como eu acho que eu comentei com vocês, existem
cromatógrafos acoplados a infravermelhos também. A gente não tem lá na universidade, e tem poucos grupos, eu acho que tem aqui no Brasil, mas também é possível fazer isso. Beleza? Então, ionização eletrônica é basicamente isso. A gente usa uma fonte de íons, dentro da fonte de íons, eu tenho um filamento que vai produzir um feixe de elétrons, ele é aquecido, produz um feixe de elétrons. Esse feixe de elétrons de alta energia, essa energia interage com a minha molécula neutra, ela é acumulada, e eu dissipo essa energia na forma de liberação de um elétron e fragmentação da molécula. E aí vou analisar depois no final, certo? Então, essa é a primeira técnica de ionização. A ionização química, que é a segunda técnica que a gente vai conversar aqui um pouco, ela é uma ionização eletrônica secundária, certo? Eu uso o mesmo fundamento da ionização eletrônica, só que, em vez de ionizar diretamente o meu analito, eu vou ionizar um gás primeiro, e esse gás, aí sim, ele vai ionizar o analito por colisão, certo? Então, na ionização química, eu uso o mesmo tipo de ionização, eu ionizo um gás. Os mais comuns são metano, amônia e isobutanol, por exemplo. A gente, lá no laboratório, acho que só usa metano. E aí, tendo o metano como exemplo, a fonte de ionização vai ionizar o metano, a amostra que vem no cromatógrafo vai chegar na fonte de ionização, esse metano ionizado vai colidir com a minha amostra e vai ionizá-la, certo? Como eu tenho essa ionização secundária, então eu gasto energia para ionizar o metano e depois o metano vai ionizar a amostra, essa ionização é mais branda. Como ela é mais branda, eu tenho menos fragmentação. E essa é uma das utilidades da ionização química. Porque, às vezes, quando eu uso ionização eletrônica, como a energia é muito grande e eu tenho muita fragmentação, é comum eu não enxergar o íon molecular, que é o íon que tem a massa total daquela molécula, certo? Se eu não sei a massa da molécula, fica mais difícil de eu identificá-la, né? Se eu só tenho os fragmentos, não tenho o íon que formou esses fragmentos, fica mais difícil de identificar a molécula. Se eu puder usar esses dois tipos de ionização, fazer ionização eletrônica, depois fazer ionização química, eu consigo ver a fragmentação completa e depois eu consigo ver, por ionização química, a massa daquele íon molecular, do íon que formou todos os outros. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando eu tenho um álcool primário, é muito comum isso acontecer. Eu não observar o íon molecular, porque como ele fragmenta muito, não sobra do íon molecular para que ele seja visualizado. Então, se eu tiver um álcool de cadeia longa, é comum eu ter um íon molecular com baixa intensidade, ou às vezes, dependendo do tamanho da cadeia, que ele nem apareça, certo? Então, eu tenho aqui o M-1, vou mostrar depois o que é que cada um desses sinais significa, mas, por exemplo, a massa desse álcool aqui é 158. Então, vocês veem que o 158 está bem pequenininho aqui, ó. Certo? Então, eu tenho certa dificuldade de visualizá-lo. Nesse caso aqui, nem tanto, mas em outras moléculas que eu vou mostrar depois, você tem mais dificuldade de visualizá-lo. Se eu usar ionização... aliás, não, isso aqui é por ionização química, né? Então, eu tenho 157 e tenho 158 aqui pequenininho, certo? Se eu quiser comparar a ionização eletrônica com a ionização química, ó, na ionização eletrônica, aqui à esquerda, o 158 não aparece. A energia é muito alta, fragmenta muito, então não sobra do íon molecular para que eu analise no espectro, para que eu visualize no espectro. Então eu vejo só os fragmentos, não vejo o íon molecular. Se eu pegar essa mesma molécula e analisar por ionização química, eu vou enxergar o íon molecular, vou enxergar os íons mais pesados. Como a ionização é mais branda, eu tenho menos fragmentação. Então eu vejo os íons mais pesados, e aí com esses dois espectros eu consigo determinar que o meu álcool a ser estudado, é esse aqui com 10 átomos de carbono. Certo? Se eu só tivesse esse espectro aqui à esquerda, eu ia ter bem mais dificuldade de determinar essa estrutura. Beleza?
Eu vou mostrar depois, quando eu mostrar os mecanismos de fragmentação, como é que funciona cada um desses processos. Bom, então, na ionização química eu tenho menor energia de ionização, porque ela é secundária, né? Eu ionizo primeiro um gás, normalmente metano, e depois eu ionizo a molécula. Então eu vejo mais formação do íon molecular, desse M+. Mais um exemplo, se eu tiver essa beta-lactona aqui em cima, por ionização eletrônica, eu vejo muito mais dos fragmentos mais leves, ela quebra bem mais, e eu vejo os fragmentos aqui, ó. E vejo, aqui eu ainda vejo os íons mais pesados, mas em menor quantidade. E se eu usar ionização química, eu vejo pouca fragmentação e eu vejo muito dos íons mais pesados, certo? Quanto maior a energia aplicada a uma molécula, maior quantidade de fragmentação que eu vou observar. Se eu tenho mais fragmentos formados, eu tenho menos da molécula. É como se fosse um quebra-cabeça, realmente. Se eu tiver... quanto mais eu partir essa molécula, quanto mais eu quebrar essa molécula, menos sobra dela original. Então, quanto mais energia eu coloco naquele sistema, menor é a quantidade do original que sobra, da molécula completa que sobra. Dúvidas? Ionização eletrônica? Não. Então, digamos que se eu tivesse, por exemplo, se eu tiver um hidrocarboneto, um alcano, se eu tiver um alcano com 16 átomos de carbono, outro com 18, outro com 20, outro com 22, se eu fizer só ionização eletrônica, os espectros vão ficar praticamente iguais. Porque os íons moleculares, os fragmentos mais pesados, eles não vão aparecer. Então eu vou ver espectros iguais para moléculas diferentes. Se eu tiver ionização eletrônica disponível e eu tiver também ionização química, eu vou conseguir determinar realmente a estrutura de cada um desses alcanos, dessa série de alcanos. Tudo bem até aqui? Tudo bem, professor. Tá, vamos lá. Certo. A ionização, as duas ionizações que a gente vai ver agora, eu não vou falar tanto dos mecanismos, porque elas são diferentes e a gente não vai usar tanto. Mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona, mais para despertar curiosidade, para vocês, caso venham trabalhar com isso mais à frente, pelo menos já tenham uma noção, certo? Então, diferente das anteriores, a ionização por eletrospray, ela usa campo eletromagnético também, usa uma corrente elétrica, mas ela não se baseia na perda ou no ganho de elétrons exclusivamente. Ela se baseia na perda ou no ganho de prótons, certo? Então, o início da ionização, ela é determinada por uma reação ácido-base. Então, essa figura ilustra aqui, ó, isso aqui é um capilar que vai levar as moléculas no estado líquido para a fonte de ionização. Essas moléculas, essa solução ela vai estar carregada, e à medida que essas gotas elas passam pela fonte de ionização, esse solvente vai sendo evaporado e as moléculas vão ficando, a solução vai ficando cada vez mais concentrada até que ela atinge um limiar e os analíticos eles são liberados no estado gasoso com a carga. E aí eles são acelerados da mesma forma que a gente viu anteriormente. Então, o eletrospray, ela tem... A primeira diferença é essa. As amostras chegam à fonte de ionização em solução, no estado líquido, certo? Na ionização eletrônica e na ionização química, elas chegam no estado gasoso, na fonte de ionização, certo? Então, no eletrospray, as amostras elas atingem a fonte em solução. Para que essa ionização aconteça, eu vou ter reações ácido-base. Então, eu tenho dois modos de operação, o modo positivo e o modo negativo. No modo positivo, eu protono a molécula, então ela vai ganhando hidrogênio, vai ganhando próton, certo? Quanto mais próton ela ganha,
maior a carga que é formada, certo? Então, se ela ganha um próton, fica com carga a mais. Se ganha 2, carga 2 mais, assim por diante. Se ela perde um próton, ela fica com carga negativa. Perde 2, 2 menos, e assim por diante, certo? Lembra, para que as espécies elas sejam aceleradas e separadas no analisador, elas precisam ter carga. Moléculas neutras não vão não vão participar desse processo do analisador de massas. Na fonte de ionização, além dessa reação ácido-base, eu coloco um campo elétrico forte, que pode chegar de 3 a 6 kV. Na minha experiência, eu usei de 1,5 a 5. Eu acho que eu não cheguei nem a 5 mais para testar, certo? Normalmente com 2,5, 3 kV eu já conseguia fazer a análise da minha amostra. A contaminação de uma amostra? Como assim, Gê? Se dentro daquela minha amostra eu tenho um composto que não deveria estar ali, é isso? Certo. No eletrospray, como ele é associado a... Normalmente, né, eu posso fazer injeção direta, mas é comum associá-lo à cromatografia, eu já vejo contaminação na cromatografia. Então, por exemplo, digamos que eu queira analisar uma amostra de matéria-prima de um fármaco. Eu já chego na sua... Quer dizer, então, digamos que eu fosse analisar uma amostra que está matéria-prima de um fármaco. E aí eu coloco no HPLC, no LC, ele vai separar e vai levar até a fonte de ionização do eletrospray. Antes de eu analisar o espectro de massas, eu já observo que se aquela minha amostra, o fornecedor disse que ela estava pura, e eu vejo mais de um pico, já tem alguma coisa errada, certo? Pode ser que realmente só tinha um composto antes e ele degradou, isso acontece, mas pode ser realmente contaminação durante o processo de fabricação, durante o transporte, isso eu posso analisar. Quanto à amostra em si, como eu tenho essa separação, eu vou fazer a análise do pico individual, do pico cromatográfico individual, se eu fizer uma boa cromatografia. Isso faz com que eu consiga determinar se aquela amostra se ela é realmente aquilo que eu espero que ela seja, certo? Como eu tenho, essa é a vantagem de uma técnica associada a uma técnica de separação. Eu analiso componentes individuais, então eu consigo dizer, opa, isso aqui é realmente o que eu estou pensando. Quando eu tenho mistura, eu vou ter íons de diferentes compostos, diferentes moléculas. E aí, a interpretação do espectro fica muito mais complicada. Você, Kézia, analisou uma amostra que está contaminada por sílica. No LC ou no GC? Não, no GC mesmo. O professor disse que foi porque a sílica se desprendeu da coluna. Disse que estava velha ou algo assim. Faz um tempo já. Isso. Tá, agora eu entendi. Não é que a amostra estava contaminada por sílica. Tem é mais cromatografia, não é tanto espectrometria, mas as colunas têm uma vida útil, né? Então, à medida que você vai usando várias vezes, e principalmente se você usar de forma errada, mas mesmo que use de forma certa, com o tempo ela vai se desgastando. Então, tem uma coisa que é chamada de sangramento de coluna. Sangramento de coluna nada mais é do que partes da coluna, pequenos fragmentos da sílica ali na coluna, se desprendem dela, e aí você enxerga ela no cromatograma. Via de regra, você não deveria ver pico que vem da sílica, mas quando tem esse sangramento de coluna, ele acaba aparecendo. Mas é fácil de identificar, assim, os espectros desse sangramento, desses compostos que vêm da sílica, são muito fáceis de identificar. Normalmente, quando você vê um composto, você vê lá um pico cromatográfico, você clica nele, eu vou mostrar depois o programa.
Você clica nele para observar o espectro. Você vê um pico com razão massa carga 281, você já, opa, isso aqui deve ser sílica. Cadê? Me perdi aqui. Certo. Eu vou mostrar também como é que funciona o eletrospray. Eu acho muito legal o eletrospray, principalmente porque ele permite que você analise moléculas muito grandes, moléculas que, de outra forma, não seria possível de analisar, porque elas não entrariam no estado gasoso. Então, inclusive, antes de trabalhar com eletrospray, isso não era, na minha cabeça, não poderia acontecer. A gente consegue, por exemplo, fazer com que a baixa temperatura, né, a temperatura de 200 graus, por exemplo, 180 graus, fazer com que uma proteína inteira passe para o estado de vapor, para o estado gasoso, né? Então, é um negócio que eu acho muito interessante. Então, basicamente, é isso que acontece. Ó. Inicialmente, eu tenho um capilar. Esse capilar vai ter um fluxo bem lento. Então, vai formando uma gota aqui na ponta do capilar. Essa gota vai se desprendendo. Eu tenho uma corrente elétrica que é aplicada, tem uma voltagem que é aplicada. E essa voltagem, ela faz com que essas gotas aqui formadas, elas gerem um spray. Por isso que é chamado de eletrospray, né? Então, eu tenho uma corrente elétrica que gera esse spray. Essas gotas, elas vêm com os compostos em solução. Normalmente, você acidifica ou basifica essa solução para que tenha carga ali. E aí, à medida que essas gotículas formadas no spray, elas vão sendo aquecidas, o solvente vai evaporando e eu vou tendo uma solução cada vez mais concentrada dos meus analíticos com carga positiva. Como eu tenho cargas positivas, só cargas positivas ou só cargas negativas, essas cargas, a repulsão vai aumentando até que a gotícula ela se divida, fique cada vez menor e exploda. Ela gere um spray realmente. E aí, as moléculas, a partir disso, elas se comportam como se estivessem no estado gasoso, que de outra forma não aconteceria. Essa decomposição ela é governada por essa lei de Rayleigh. Eu não vou entrar muito em detalhes também sobre ela, mas esse cone que é formado inicialmente, ele vai até atingir um limiar. Quando ele atinge esse limiar, ele explode, forma um spray, e aí a gente vai observar aqui, certo? Tem um videozinho mais à frente que eu vou mostrar como é que isso aqui é formado. Mas eu tenho aqui a agulha do capilar, eu tenho a formação do cone. Esse cone de Taylor, ele vai jogando as gotas aqui num jato. Esse jato, ele é aquecido, ele atinge o limiar e ele forma o spray, a pluma do spray. Isso aqui só acontece com a aplicação da voltagem, certo? Vou mostrar mais à frente. Essa figura eu vou mostrar também mais à frente, mas basicamente um equipamento de eletrospray, ele vai ter... Esse aqui é um parecido com o que a gente tem no laboratório. Ele é, assim, bem recente, digamos assim. Tem equipamentos mais novos, mas o que tem lá no laboratório ele é bem novo mesmo, assim, tecnologia de ponta. E aí, nesse equipamento, a gente tem mais de um analisador. Aqui eu tenho a minha fonte de ionização, então tudo começa aqui. Esse spray vai ser tudo formado aqui. Depois que a molécula passa para o estado de vapor carregada, é que ele vai chegar ao analisador de massas. E aqui a gente tem dois analisadores diferentes. Eu vou mostrar, quando eu falar de analisadores, eu vou mostrar como é que funciona, mas a gente tem um quadrupolo e um time of flight aqui em cima. E depois ele chega ao detector, certo? Mas isso aí eu explico depois. O que eu queria mostrar para vocês era isso aqui, ó. Então eu tenho uma solução, digamos que é uma solução que vem de um cromatógrafo, certo? Então eu coloquei a minha mistura num cromatógrafo líquido. Esse cromatógrafo vai separar os componentes daquela mistura. E eu vou chegar aqui na ponta do capilar. Então vocês vão ver que aqui esses pontos pretos são os meus analíticos, meus compostos a serem analisados.
eu vou ter uma carga positiva na solução, essa solução foi acidificada. Quando aqui eu tenho um fluxo bem lento, ele vai formar esse cone de Taylor. A partir desse cone é que as gotas se desprendem. Então eu vou ter uma gota com algumas moléculas dissolvidas e carga positiva, certo? À medida que eu chego na fonte de ionização, eu tenho uma temperatura mais alta. Esse solvente ele vai sendo evaporado, então a quantidade de solvente diminui e a quantidade de moléculas do analito permanece a mesma. Então a concentração aumenta cada vez mais. Tanto a concentração de moléculas como a concentração de carga. Essas gotículas elas continuam diminuindo, o solvente vai evaporando. Eu vou ter cargas positivas cada vez mais concentradas, até que eu atinjo esse limiar do limite chamado de limite de Rayleigh, e aí eu vou ter a liberação de moléculas individuais com carga, nesse caso aqui carga positiva. Essas moléculas elas perdem ainda mais o solvente, e aí eu tenho um analito sem solvente, né, um analito nu, que se chama, com carga. E aí ele sai da fonte de ionização e vai para o analisador de massas, certo? Então, esse processo aqui permite que eu analise moléculas muito grandes. Então, por exemplo, se na minha ionização eletrônica eu ia conseguir analisar uma molécula com meio kilodalton, 500 dalton, meio kilodalton, aqui eu consigo analisar moléculas com 100, com 200, com 300 kilodaltons ou mais, dependendo do equipamento, certo? Moléculas bem grandes mesmo. Então, isso aqui, ó, é o capilar, eu tenho o cone formado, o jato e a pluma do meu spray, certo? Deixa eu ver se está sem água. Então, aqui eu tenho o capilar, o fluxo lento da minha solução, contendo o analito. Vocês vão ver que ele vai gotejando. Enquanto eu não aplico diferença de potencial, enquanto não tem corrente elétrica, ele vai só gotejando. Certo? Quando eu aplico a corrente, aí eu tenho a formação do spray. Essa largura do spray ela vai depender da corrente que eu coloco. Então tem o cone, o jato e o spray. Isso aqui vai ilustrando. Então, essas moléculas, à medida que elas chegam dissolvidas, elas vão ficando cada vez mais com cargas positivas, concentradas, as gotas vão se dividindo, o solvente vai evaporando, até que no final eu vou ter a molécula sem solvente e com carga positiva. Com carga positiva no modo positivo, se for modo negativo, carga negativa. Esse ajuste de corrente eu posso fazer enquanto a amostra está correndo. Assim, dá para melhorar os parâmetros para determinada molécula, por exemplo. Esse aqui ele está mostrando, não tem o analisador de massa depois, né? Ele está mostrando só a formação do spray. Depois a gente vai observar como é que funciona no analisador de massas em si. Beleza? Dúvidas até aqui? Não, professor. Certo. Ainda tem um tempinho, vamos um pouco mais. Certo. Como eu falei para vocês, então, eu tenho a possibilidade de análise de amostra de moléculas grandes, peptídeos, ácidos nucleicos, proteínas, enfim, carboidratos. Eu consigo analisar moléculas grandes, realmente grandes. E essas moléculas grandes, elas normalmente têm múltiplos sítios de carga. Esses sítios de carga são, por exemplo, hidroxilas, grupos amina, grupos tiol, enfim, ácidos carboxílicos. Em cada sítio de carga desse, eu tenho a possibilidade de ganhar ou perder um próton. Uma molécula que tem várias proteínas, então, por exemplo, em cada aminoácido que compõe uma proteína, eu vou ter pelo menos um sítio de carga. Uma molécula que tem
100 proteínas tem 100 possíveis sítios de carga, certo? Eles não vão todos protonar ao mesmo tempo, mas eu tenho a possibilidade de múltiplos estados de carga. Uma mesma molécula de uma proteína, ela pode ter, por exemplo, protonar em 10 sítios, protonar em 15, 20, certo? E tudo isso eu vou observar no espectro, através dessa reação ácido-base. A ionização eletrônica, ela permite essa... Oi, pode falar. A Jeane perguntou uma coisinha aí no chat. Ah, tá, certo. Jeane, ele é específico, sim. Ele é específico... tanto ele é específico para isso, como ele é específico a depender do fabricante. Então, se você pegar um equipamento da Bruker, ele não vai funcionar com o capilar da Shimadzu. O capilar, inclusive o da Bruker, é bem caro mesmo. Tem equipamentos eu trabalhei com alguns da Waters, e eles permitem usar capilares de vidro. Então, em vez de comprar o capilar de metal, a gente comprou um que era R$6.000, só o capilar, se for a peça completa era 12. Mas em vez de comprar o capilar de metal, ele permite que você prepare um capilar de vidro, esse da Waters. E aí você compra a máquina que faz o capilar, porque ele precisa ter um diâmetro específico, um comprimento específico, não dá para fazer à mão, né? Você compra a máquina e vai comprando o vidro e vai fazendo o capilar. Então você compra um kit com vários que dá para preparar vários capilares, e isso fica bem mais barato. Porque esse capilar de vidro ele quebra mais fácil, né? O capilar que a gente tinha lá no laboratório é um capilar de metal, o da Bruker, né? E aí a peça toda, porque ele tem um capilar de metal que encaixa numa peça. Uma pecinha desse tamanho assim, foi R$12.000. Então é bem específico, sim. Certo. Certo. Como essa fragmentação ela não depende tanto da incidência do acúmulo de energia, como no caso da ionização eletrônica, ela tem baixa probabilidade de fragmentação, certo? Eu não tenho tanta energia, então a técnica, inicialmente, ela ioniza, ela protona ou desprotona as moléculas, forma os íons, mas ela não fragmenta ou fragmenta muito pouco. Na fonte eu tenho muito pouca fragmentação, certo? E aí, acho que na figura aqui, deixa eu ver se eu mostrei. E aí, por exemplo, se eu quiser fazer a fragmentação, dentro do equipamento, os equipamentos mais modernos, eu tenho uma fonte de colisão, uma célula de colisão, e nessa célula de colisão, depois que o íon é formado, eu posso aplicar energia e fazer a fragmentação. Certo? Mas na ionização eletrônica, via de regra, eu tenho muito pouca ou nenhuma fragmentação. Então, olha só. Esse aqui é um espectro por eletrospray de uma enzima, né, de uma proteína, a lisozima. E esse espectro aqui, ele é o espectro de uma única molécula, não de uma única molécula, né, mas de um conjunto de moléculas iguais. Isso aqui é só a lisozima. De novo, eu tenho razão massa-carga, só que agora a minha carga, o meu Z, é diferente de 1. Eu tenho dentro da lisozima, eu tenho a possibilidade de protonar vários sítios diferentes. E aí eu enxergo esse espectro, onde eu tenho essa gaussiana aqui um pouco torta, só que cada um desses sinais corresponde à lisozima. Essa lisozima ela pode ter protonado mais ou menos. Então, esse número que vocês veem aqui em cima, que aqui, esse sinal é para a lisozima com 20 prótons a mais, né, ela protonada 20 vezes, esse aqui para 19, esse aqui para 18, esse aqui para 17, assim por diante. Certo? Então, diferente da ionização da ionização eletrônica, onde meu Z é 1, minha carga é 1, aqui eu vou observar espécies com cargas diferentes. Certo? A feição desse espectro aqui, ele vai variar a depender
da energia que eu aplicar, né, da voltagem que eu aplicar, da concentração da minha amostra, da temperatura de evaporação do solvente, do fluxo de gás. Então eu posso mudar os parâmetros para mudar um pouquinho esse espectro. Mas aí eles são bem diferentes do que a gente está acostumado. Certo, isso aqui é da mioglobina. Então eu tenho diferentes estados de carga também da mioglobina. No caso da mioglobina, acho que aqui não aparece, mas você ainda tem como ver o grupo M dela. Mas aí, ó, isso aqui não é uma mistura de compostos, isso é só uma proteína. Só que essa proteína ela vai ter uma população que tem 20 cargas, outra população que tem 19, outra que tem 18 e assim por diante. Professor, por que o pico maior é 16? Por que o pico maior é 16? Certo. Digamos que eu tenha por exemplo, 30 diferentes sítios de carga, sítios que podem receber uma carga, certo? Nesses parâmetros para essa análise, para obtenção desse espectro, eu tenho uma população maior com 16 cargas. Desses 30 sítios, eu tenho uma população maior que tem 16 deles protonados. Esses não precisam ser os mesmos 16, desde que seja 16, certo? Se eu diminuir a voltagem, aumentar a voltagem, esse 16 ele vai diminuir e os outros vão aumentando. Então eu posso ir modulando, certo? Nesse caso específico, para esses parâmetros, a população com 16 cargas é a predominante. Mas isso varia a depender dos parâmetros que você coloca. Obrigada, professor. Claro. Certo, então eletrospray é isso. A gente vai usar eletrospray principalmente para análise de macromoléculas, né? Proteínas, ácidos nucleicos, cadeias oligopeptídicas, enfim, carboidratos, ácidos graxos, depende dos ácidos graxos, mas... Ô, professor, mas no caso, cada composto analisado, ele tem uma voltagem específica para ser identificado? Não. É porque o tipo de estudo que você faz com eletrospray é diferente. Então, entre 1,5 e 5 volts, kilovolts, eu vou conseguir analisar basicamente todas as moléculas orgânicas. Mas, digamos que eu queira analisar, por exemplo, uma proteína que tem um ligante específico. Eu posso programar o equipamento, eu tenho que mexer em várias coisas, mas eu posso programar o meu equipamento para tentar observar a proteína ainda com o ligante. Então, tem um ligante e tem uma proteína ligada a ele. Certo? Via de regra, quando eu coloco essa proteína com o ligante no equipamento, como a energia de ligação intermolecular ela não é tão grande, e isso aí que se solta. Então, eu libero o ligante e fico com a minha proteína livre. Se eu variar os parâmetros, eu consigo observar ainda essa proteína ligada, por exemplo. Tem estudo de cinética também que você faz com molécula ajustada de vapor, que aí você quer observar mais um estado de carga. Por exemplo, eu não sei se foi a Vanessa, alguém perguntou sobre por que o 16 tem mais. Então, 16 mais ali está em maior quantidade. Então, dependendo do estudo que você vai fazer, é interessante estudar um determinado estado de carga. E aí eu posso mudar esses parâmetros para formar mais dele. Depende do que você está estudando. Certo? Ok, professor, obrigado. Mas, via de regra, de 1,5 a 5, você consegue ver praticamente tudo. Professor, no caso, certa molécula eu pego e, assim, a gente fica testando a voltagem, aplicando, como escolher qual é a melhor voltagem escolher para aplicar em determinado composto. Certo. Tem duas formas de trabalhar, assim, gerais, né?
Tá, tem mais, mas assim, principalmente duas. Se eu trabalho com uma molécula com injeção direta, se eu, por exemplo, vamos olhar esse espectro aqui, ó. Vocês veem que nesse espectro aqui, ó, em cada um desses sinais, eu tenho um sinal grande e tenho esses sinais aqui embaixo, não é isso? Eu posso fazer, por exemplo, tem um método que é geral, que eu vou usar para a maioria dos meus compostos, e aí esses sinais aqui embaixo, eles são formados a partir de adultos dessa lisozima com, por exemplo, sódio dissolvido na água, ou potássio. Então, isso aqui prejudica a qualidade do meu espectro. Se essa qualidade do espectro fica baixa, eu posso mudar os parâmetros para tentar desfazer esses adultos e ter um espectro de melhor qualidade. Mas isso eu só vou mudar esses parâmetros se for necessário. Se com aquele método geral que eu uso para tudo funcionar para mim, beleza, eu continuo usando ele. Obrigada. Nada. Certo? Deixa eu ver onde aqui. E esse coisa no espectro aí, puxado para a direita, é específico de alguma população? Qual? No espectro aí que tá no 17+. 17 mais? Isso. Essa puxadinha foi erro de impressão? Não, é porque na legenda aqui da figura, do livro, ele mostra que aqui eu tenho, eu sei a sequência da proteína, eu tenho a massa dela prevista, né? Eu tenho a sequência de aminoácidos, então eu sei qual é a massa que eu vou esperar para essa proteína. Aí aqui ele está comparando a massa prevista com a massa calculada. Vocês veem que tem um errinho aqui, ó, a diferença. 17.825 é a prevista e 17.828 é a calculada, que eu vi no meu espectro, certo? Então, se eu calculasse a massa da proteína usando um único valor, um único estado de carga, eu ia ter esse erro aqui de 2,8 kDalton, ou 2,8 Dalton, certo? É um erro pequeno, mas ainda é um erro. Se eu colocar isso aqui em percentagem, eu vou ter um erro de 0,005%, sei lá. Um erro bem baixo. Se eu usar só um estado de carga. Se eu usar a média dos estados, aí essa seta aqui é porque ele usou esse valor. Mas o que normalmente a gente faz com o equipamento é usar a média, pega, sei lá, 5, por exemplo, estados de carga diferentes, faz a média deles e calcula o erro. Então, esse erro que era 2 ponto alguma coisa, vai descer para 0,5, por exemplo. Certo? Essa aqui, a técnica é bem precisa. Ok, professor. Certo. Bom, então a gente vai ficar por aqui. Amanhã eu começo a falar de MALDI, amanhã não, né? Semana que vem. Começo a falar de MALDI e vou entrar nos analisadores de massas. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Muita informação, né? Mas aí a gente vai conversando. Vocês já tiraram algumas dúvidas, à medida que tiverem mais, a gente vai conversando. Deixa eu parar aqui a gravação. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem ficar à vontade, viu?